Casamento é algo muito sério, é algo que as pessoas devem levar muito a sério. Por isso é importante, quando você decidir se casar com alguém, você tem que ter a certeza de quem é a pessoa a qual você vai passar o resto da sua vida junto. Porque casamento não é casou hoje e separar amanhã. Casamento é para a vida toda. Certo que nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas se casam e às vezes nem se casam, até se ajuntam, né? Nem se casam. Hoje em dia a gente vê muitos casais vivendo junto, mas não se casam, né? Mas assim, quando às vezes o casal, a pessoa se une, se casa, muitas das vezes eles com facilidade se separam por qualquer coisa e porque às vezes realmente não dá certo aquele casamento. Às vezes o homem é muito ignorante, às vezes o homem agride a mulher, às vezes ele trai, às vezes ele bebe muito e às vezes se envolve com droga. E quando não é o homem, às vezes é a mulher que trai, às vezes briga e às vezes aquele casamento fica desandado e não dá certo. Por isso é importante na escolha, escolher bem o parceiro qual você quer passar a sua vida inteira. Porque esse negócio de casar, descasar, isso não é coisa certa para cristão, para crente, para servo de Deus, ou seja, nem para quem é cristão e nem para quem não é. É uma situação difícil. Tem muitas famílias hoje que se desfizeram, que hoje estão separados, filhos sofrendo para um lado, a mãe sofrendo para o outro. E acontece até às vezes de ter casais, quando não é a mulher, é o homem que comete homicídio, né? Quando não é o homem que tira a vida da mulher, é a mulher que tira a vida do homem. Ou então, quando não é o homem que se mata, porque não suporta o final do relacionamento, é a mulher que tira a sua própria vida também, porque não suporta o final daquele relacionamento. A vida a dois é algo muito importante, né? Muito importante. É sobre isso que a gente vai falar aqui, baseado na palavra de Deus. Então, se você ler lá em Gênesis, quando Jesus fez o homem, ele também depois fez a mulher da costela do homem. Então, você vai entender, né, que Deus, ele uniu o casal desde o início da criação, né, da fundação do mundo, que Deus foi que fundou todas as coisas. Então, veja bem, aí vindo para cá, para Mateus, que eu vou ler aqui em Mateus, o versículo chave está aqui em Mateus 19 e versículo 6, diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou seja, uniu, não separe o homem. Aí, o versículo 7 diz assim: disseram-lhe eles, então por quê? Mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar a mulher. O que é repudiar? Repudiar a mulher é abandonar a mulher, botar a mulher de casa para fora, ou vice-versa, ou a mulher mandar o homem embora e deixar. E se divorciar, né? E casar-se com outra. Nós sabemos que quando o casal ele é casado, ele se separando, eles cometem adultério casando com outro. A não ser que seja por conta de traição ou morte. Quando os dois eles se unem, ali há um juramento diante de Deus, né, para que possam viver até o final da vida, né? Então ali fala de respeito, de conviver na alegria, na dor, né, na tristeza, na bonança, na escassez e assim por diante. Então, por isso é importante que a pessoa escolha bem. Hoje em dia,
As pessoas se casam, não procuram conhecer a pessoa que está conhecendo direito, mal conhece, já vai morar junto, já vai casar, sem antes conhecer quem é aquela pessoa. Às vezes está casando com uma pessoa perversa, que aparentemente mostra ser uma pessoa boa, mas o coração é perverso. E às vezes tem mau intento, né? Tem aquele mau intento. Às vezes a mulher já foi casada e tem filha, ou tem filho, muitas das vezes vai casar com uma pessoa que vai abusar mais tarde dos seus filhos. E assim acontecem muitos fatos, né? Muitas coisas que a gente sabe, que a gente vê aí na televisão, nas redes sociais, como a gente vê que vem acontecendo no dia a dia. Então, para que a gente tenha esses cuidados, tanto você jovem, quanto você que já é adulta, pessoa madura, que quer casar, conheça bem o seu parceiro. Mas isso não é questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, é questão de ano, 2 anos, 3 anos para você conhecer aquela pessoa, para você saber qual é a índole daquela pessoa, a personalidade, o caráter, o humor daquela pessoa, se ela tem um temperamento arrogante, se ela é ignorante, se ela tem paciência, se não tem, né? Se é uma pessoa de bem, para que mais tarde você não possa sofrer as consequências muito sérias, muito sérias. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. No mesmo mês que eu conheci uma pessoa, eu me casei com aquela pessoa. Eu fui frustrada, muito frustrada. Passei muitas decepções na minha vida. E olha que foram muitas. Foi traição, foi desrespeito, foi agressão física, tanto em física como palavras. E isso trouxe consequências muito sérias, porque isso prejudica até a saúde da gente. São coisas que trazem escândalos. Então, eu falo isso por experiência. E estou passando para você aqui uma experiência a qual eu já passei. E não é fácil. Eu te confesso que é muito difícil. A gente perde muito tempo da vida da gente. A gente gasta aquele tempo, desgasta o nosso emocional, a nossa saúde, com pessoas que não vale a pena e que não era para a gente conviver. E às vezes a gente diz assim, mas por que? Será que foi Deus que permitiu eu casar? Sim, Deus pode ter permitido, mas a escolha foi sua. Foi você que escolheu. Você não soube escolher, né? Muitas das vezes tem pessoas que oram para Deus, Senhor, essa pessoa certa, qual eu devo morar, qual eu devo casar, mas Deus até mostra, mas a pessoa às vezes está tão envolvido que não quer saber, passa por cima daquilo ali, passa por cima da mãe, às vezes até a mãe também dá conselho, minha filha, essa pessoa não é para você, essa pessoa não é uma pessoa correta, porque a mãe tem experiência, a mãe conhece, a mãe já tem esse dom que Deus deu para ela de saber quem é e quem não é, quem presta e quem não presta. A mãe só no olhar a mãe conhece, mas a filha, a jovem, né, hoje em dia as jovens, principalmente as jovens hoje em dia, elas querem já saber mais do que a mãe. Ter experiência, não tem experiência com nada. E aí a mãe vai dar conselho, não ouve o conselho da mãe, vai logo se ajuntando, vai casando, depois está grávida, o homem larga e às vezes até mata, espanca, maltrata, aí vai sofrer e vai fazer a mãe sofrer também. E aí envolve toda a família, né? Às vezes até o pai envolve naquela situação e tem um problema muito sério. Então pense bem, conheça a pessoa a qual você vai se ajuntar, porque casamento não é casar hoje e separar amanhã. Quando os discípulos disseram para Jesus, que Jesus falou, né, que o que Deus uniu não separe o homem, né, são uma só carne, né? Então os discípulos dizendo, mas Moisés, por que Moisés ordenou a carta de divórcio? Porque Moisés, ele fez isso. Ele sabia que o que Deus uniu não ia separar, que não era para o homem separar. Porém, Moisés disse isso por causa que o povo, né, por causa da dureza do coração daquele povo naquela época, que eles eram pessoas de dura serviço.
e pressionava Moisés daqui, Moisés dali. Então, Moisés disse que se quisesse dar carta de desquite que podia dar, sendo que foi a palavra do homem, não a de Deus. A vontade de Deus é que a gente constitua a família, viva, crie nossos filhos, tenha nossos filhos e viva como exemplo para os nossos filhos, dando exemplos dentro de casa para os nossos filhos. Mas infelizmente, às vezes isso não é possível. Por quê? Porque não depende só de um, depende dos dois, porque são uma só carne, né? E depois que se casa é uma só carne. Então não depende só de um, depende dos dois. Não adianta a mulher ser uma mulher pacífica, tolerante, e o homem ser muito brabo. Aí tem uns que dizem assim, mas essa mulher não é... Porque hoje em dia a desculpa dos homens é essa, principalmente dos cristãos, os que são crentes. Porque ela não é mulher sábia, a sábia edifica a sua casa. Mas como é que uma mulher sábia vai edificar uma casa com um monstro dentro de casa? Que lá na igreja ele é uma coisa e dentro de casa ele é outra. Lá ele é bonzinho, lá ele fala bem da palavra de Deus, expressa muito bem a palavra de Deus, e dentro de casa é um monstro, trata mal a família, trata mal a mulher, e depois ele se passa por bonzinho. E como é que vai ter uma mulher dessa que vai poder edificar um lar desse? Numa situação dessa fica difícil. Tem muitos assim, tanto dentro da igreja como fora da igreja também, né? Isso inclui em toda classe social, tanto pessoas evangélicas quanto os não, porque tem muito, não é todos os evangélicos que são assim, mas tem muitos que vivem dessa forma no casamento. Tem mulheres que se assujeitam a aguentar, a suportar, calada só para não largar, para não se separar. Aí o homem apronta, bebe, se prostitui, faz tudo que não presta e depois está lá na igreja dando uma de cristão, dando uma de crente, Isso é errado. E você, mulher que fica com a boca fechada, se cala, você também é conivente com os atos errados do seu marido. Porque o certo é você chamar o pastor da igreja, contar, falar e não aceitar esse tipo de situação. Não aceitar, porque a partir do momento que você aceita e você esconde, encobre, você também está fazendo parte do mesmo erro. E aí você vai ter um preço a pagar. Por isso que tem muitas pagando um preço muito alto. É porque às vezes o marido faz tudo de errado. Quando está dentro da igreja dá uma de bonzinho. Trata bem a esposa na frente dos irmãos e quando chega em casa é um bicho. Aí trai, faz tudo que não é para fazer, que um ímpio lá fora não faz, às vezes um servo, se diz servo de Deus, se diz o crente, que não é, esse aí só é crente, mas convertido não é, faz dentro de casa com a esposa. Ainda vai dizer que a esposa que é errada, vai se justificar em cima da esposa, para poder dar uma de bonzinho, de santinho. Tem muitos assim. Eu convivi, eu passei um tempo da minha vida com uma pessoa assim, então eu digo por experiência. E tem pessoas também que não são evangélicas que também passam essa mesma situação, né? Essa mesma situação. Tanto, eu digo, em toda a classe social, rico, pobre, pessoas de baixa renda, toda a classe social passa por essa situação. E é por isso que eu te digo, pense bem antes de você casar. Antes de você se juntar com alguém, eu conheci uma vida de uma moça aí, ela casou, ela já tinha uma filha mocinha de 10 anos, casou com um homem, e aí o homem, com o passar do tempo, vinha tomando gosto com a filhinha dela de 10 anos chamava ela e falava, mãe, tá acontecendo assim, aí ela não acreditou na filhinha dela, aí ela pegou, deixou, passou do tempo, depois ela começou realmente a ver umas atitudes dele e se separaram. E aí depois dele estava com 3 anos separada dele e ele caçando um jeito de matar a menina, de abusar, porque ele ainda não tinha conseguido abusar da menina. E aí ele observava a hora que a mãe saía, a hora que a mãe chegava. E um dia, isso foi perto de onde a gente morava, lá no Maiobão. Eu presenciei, eu estava lá. Isso não foi que me contaram, foi algo que eu presenciei, essa história que eu estou contando aqui. E aí ele caçou um jeito, quando a mãe saiu, deixou a menina em casa, ele entrou, ele já conhecia todas as fechaduras, pulou o muro, entrou pelo fundo do quintal e matou a menina dentro de casa. Violentou a menina, usou a menina sexualmente, fez o que ele quis.
depois asfixiou ela, né, asfixiou com um saco na cabeça e botou ela debaixo de uns concretos no quintal mesmo da casa. E a mãe procurava daqui, chamou a polícia e dali, ninguém encontrava. Isso foi um caso muito falado, faz um tempinho atrás, mas foi muito falado. E encontraram aí o vizinho que sentiu o fedor. E aí foram lá e viram a menina lá. Então é muito sério. Então acontece esses fatos, às vezes acontece do homem matar a mulher por uma discussão, porque ele já tem aquela perversidade no coração. Assim também a mulher. Então vice-versa, tanto um quanto o outro tem que se conhecer muito bem antes de casar. Essa mensagem, jovem, para você, principalmente é para os jovens que estão aí afoito, né? Muito afoito para querer namorar cedo, já mal completa 14 anos, que 13 anos já quer estar namorando. Tem umas que namoram até com 10 anos, 12 anos, e aí não tem nenhuma experiência de vida, né? E já quer estar namorando, e não sabe o perigo que está correndo. Quantas e quantas jovens não aparecem morta, violentada? Por quê? Porque vai ao encontro através do celular, marca encontro, não conhece a pessoa, só conhece ali naquela hora, e aí já começa a sentir um sentimento e vai lá se encontrar, o cara vai, agarra, massacra, estrupa, mata, violenta e deixa lá. E aí? Tão nova, perdeu a vida. Então pense muito bem antes de você conhecer alguém. Conheça, se você que é jovem, que está afoita para querer namorar, espere o tempo certo, conheça, converse com sua mãe, não esconda da sua mãe que você está namorando, que você quer alguém, que sua mãe vai olhar aquela pessoa e vai dizer, minha filha, isso aí é uma pessoa boa, pode namorar. E vai dizer se não é. E você tem que ouvir sua mãe, porque sua mãe sabe o que é melhor para você. Você não tem experiência nenhuma de vida. Então não faça isso, né? Não faça isso. Não namore às escondidas e espere o tempo certo, né? Tem gente que menina que quer namorar é fora da idade, vai estudar, né? E aí, para terminar seus estudos, se alguém, né? Faça direitinho as coisas, né? Porque aí você vai proceder bem, você vai ser feliz na vida. Não tome decisões precipitadas, tá bom? Um beijo a todos. Se esse vídeo serviu para você, se foi útil para você, compartilhe. Eu peço, compartilhe para você me ajudar esses vídeos a alcançar muitas e muitas pessoas. E se inscreva lá no meu canal, que você vai ter outros vídeos edificantes, assim como esse, tá? Se inscreva lá no meu canal, tá bom? Deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou, tá bom? Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.